Olá, pessoal. Estamos concluindo mais um curso a respeito dos fundamentos histórico, teórico, metodológico e técnico operativo do serviço social. E hoje nós trataremos especificamente do serviço social na contemporaneidade. Para entendermos o serviço social na contemporaneidade, convém compreendermos da década de 80 até os dias atuais. A década de 80, todos sabem que é um marco histórico no nosso país, sobretudo porque foi um período onde houve muitas mudanças no ordenamento do quadro político da nossa sociedade, principalmente em razão de um longo período de ditadura militar que foi quebrado e que possibilitou o surgimento de novas organizações da sociedade civil e política, que permitiu a liberdade de expressão, a busca pelos ideais, pela garantia e efetivação dos direitos, que culmina em 1988 com a nossa Carta Constitucional, a Constituição Federal de 1988. Nessa década de 80, a população ela passa a mobilizar-se na tentativa de participar da administração pública, e de intervir nos diferentes níveis dessa administração, de modo que fosse possível a efetivação da garantia dos direitos socioassistenciais, até então visto de forma compensatória pelas políticas dos governos ditatoriais. No entanto, o nosso país, embora estivesse vivendo nesse momento de mudança política, convivia e ainda até os dias atuais convive com um grande contraste social e econômico que é fruto desse modelo societário imposto pelo capitalismo, que é excludente e que nós sabemos que, infelizmente, não é a maioria da população que tem acesso aos bens mais básicos, como os direitos à educação, à saúde, ao saneamento básico, à habitação. E, infelizmente, no Brasil, há uma grande concentração, centralização de riqueza nas mãos de uma pequena parcela da população. E isso é uma característica fundamental para a existência do capitalismo. Só que, nesse contexto de exclusão, onde as pessoas viviam à margem da sociedade, elas passaram a questionar os poderes políticos e de que forma esse cenário político estava influenciando nas condições societárias, nas condições de vida da população de baixa renda. E aí surge nesse cenário sindicatos, associações científicas, comunitárias, alguns partidos políticos e organizações não governamentais. E todas essas instituições passaram, a desenvolver ações que até então não haviam sido assumidas pelo Estado. Como eu já falei, a Carta Constitucional de 1988 ela é um divisor de águas na história do Brasil, justamente porque ela traz uma série de garantias legais até então não vistas pelo povo brasileiro. No artigo 5º, ela traz todos os direitos fundamentais que devem ser garantidos pelo Estado a todo e qualquer cidadão brasileiro ou aquele estrangeiro naturalizado. Então, tudo isso que eu falei, histórico, e social, interferiu diretamente no modo como o serviço social passou a se tecnificar naquele momento. De que modo os assistentes sociais pautaram a sua atuação a partir do reconhecimento de toda essa realidade e assim responder esses anseios, essas necessidades dessa população que estava passando por todas essas transformações de ordem econômica, política e social. E esse período a gente afirma que ele, além de ser um divisor de águas na história do nosso Brasil, ele também é um divisor de águas na nossa profissão. Por quê? Porque a partir da leitura dessa realidade, o serviço social passou a se recusar ao conservadorismo profissional. Então, houve uma crítica,
relativamente ao serviço social tradicional e conservador, que culpabilizava o indivíduo pela situação que ele se encontrava e não pelo capital, que explorava, né, que centralizava a riqueza e que os fazia cada vez mais emergentes em uma sociedade excludente. Então, as duas últimas décadas do século XX foram determinantes para os novos rumos acadêmicos, políticos e profissionais para o serviço social. Então, para a gente compreender o quão é importante, né, a história no âmbito da nossa profissão e de que forma, né, o contexto social, econômico e político interferiu nos rumos em que o assistente social seguiu. A década de 80 não é diferente como as demais que a gente já estudou. Também se constitui um divisor de águas, sobretudo porque é a partir dela que o assistente social consegue, de fato, romper, né, com o conservadorismo profissional que foi tão buscado durante o movimento de renovação do serviço social no Brasil. A partir da década de 90, o projeto ético-político do serviço social, que foi fruto de uma organização coletiva, né, dessa busca dessa maturidade profissional, possibilitou ao assistente social formular respostas frente a essa questão social vivenciada durante a década de 80 e 90. E o projeto ético-político, ele não é um papel, ele não é um documento, né? Como eu já fiz alguns questionamentos a vocês em aulas anteriores, né? Como uma pegadinha para saber se vocês haviam lido o projeto ético-político. E, na verdade, o projeto ético-político nada mais é do que a orientação para o exercício profissional, para a formação, que resulta de um processo histórico, de uma construção coletiva sob a direção das entidades nacionais da categoria, né? Os Cefes, os CREs, a ABEPS, a Enesso. E esse projeto de profissão, ele implica necessariamente o reconhecimento das liberdades, né, de expressão, o pluralismo ético-político, mas, sobretudo, o reconhecimento do que o capital. A sociedade capitalista ela é extremamente exploradora e que compete ao assistente social minimizar os efeitos dessa sociedade. Então, o projeto ético-político nada mais é do que o projeto profissional. É a busca do assistente social, né, a partir de todas as suas legislações do Código de Ética Profissional que veio, né, em 1993, na sua última versão, a lei que regulamenta a nossa profissão do mesmo ano, a Lei 8662, e as diretrizes curriculares que foram aprovadas pela ABEPS em 96. Então, todos esses documentos, né, que foram formalizados, foram pensados por toda a categoria, né, os Conselho Regional, Conselho Federal, a Associação Brasileira, né, e a Associação Estudantil dos Serviços dos Assistentes Sociais, culminaram com a identidade do assistente social, de modo que fosse perceptível que o assistente social é um profissional que busca efetivar a garantia de direitos, né? De modo que sensibilize as pessoas para o reconhecimento desse seu empoderamento, dessa sua liberdade. E, sobretudo, né, não corroborando com o projeto da sociedade burguesa, coisa que nós profissionais passaram muito tempo, né, ora defendendo os ideais da igreja, ora defendendo o projeto burguês. Então, a década de 90, a partir do reconhecimento do projeto ético-político da nossa profissão, os assistentes sociais passam a compreender de fato qual é o nosso papel na sociedade, de que modo nós possamos contribuir para a diminuição da exclusão, né, o enfrentamento às questões de ordem social, política e econômica que fazem com que a população mais vulnerável fique à margem, né, dessa sociedade. Então, convém que vocês compreendam a importância, né, de todos esses documentos que eu acabei de falar. O Código de Ética de 93, a lei que regulamenta a nossa profissão, né, e as diretrizes curriculares que pensam no âmbito da formação do serviço social.
Então, no cotidiano, na prática em si, os profissionais, eles passaram a buscar, né, o desenvolvimento de estratégias técnico-políticas nos diversos espaços socioocupacionais. E os princípios que direcionavam, né, a nossa atuação a partir da década de 90, como eu já falei, se fundamentam, né, sobretudo na ampliação da liberdade, né, da emancipação e do pleno desenvolvimento dos indivíduos, na defesa intransigente dos direitos humanos contra qualquer tipo de arbítrio e de autoritarismo, a defesa e o aprofundamento e consolidação da cidadania e da democracia, a defesa da equidade e da justiça social e o compromisso com a qualidade na prestação dos serviços. Então, todos esses aspectos, né, todas essas estratégias pensadas a partir da década de 90, né, com a definição do projeto ético-político e a partir de todas as leis, né, que respaldam a nossa formação e a nossa atuação, prezam sobretudo pela ampliação da liberdade, né, de raça, de etnia, de orientação sexual, mas sobretudo pela emancipação humana pela plena, efetiva e garantia dos direitos. Então, a década de 90, ela confere uma maturidade teórica, né, à profissão, sobretudo a partir da definição do projeto ético-político profissional, que tem no seu legado marxiano, né, e na tradição marxista a sua referência teórica. Então, a gente pode dizer, né, pode afirmar que a partir da década de 90, o conhecimento proposto por Karl Marx confere à nossa profissão uma maturidade teórica, né? Faz com que os profissionais entendam o seu lugar de fato no mundo, de que forma o assistente social pode estar contribuindo para a superação da questão social. Esse projeto profissional é uma expressão de todo o momento histórico, né, como eu já falei anteriormente, e é fruto de um amplo debate, né, de um amplo movimento de lutas pela democratização da sociedade brasileira. Inclusive, como falamos na aula anterior, o assistente social acaba entrando, né, adentrando para a militância, que até então não era visto, até porque nós defendíamos o projeto em curso, né, da sociedade burguesa. E a partir da década de 80 isso fica bem mais perceptível, sobretudo a partir da década de 90, quando se define as bases, né, para o nosso projeto ético-político profissional. Então, a gente pode dizer, né, que a década de 90, ela permitiu um avanço na maturidade da nossa profissão, né, fazendo com que a gente entenda o nosso protagonismo na construção de momentos históricos, e é por isso que é tão importante nós compreendermos a história do nosso país, porque nós tivemos a nossa parcela de contribuição e a nossa história é quem determina quem somos. E toda essa construção desculpa, pessoal. Toda essa nossa construção, ela se caracteriza, sobretudo, pela busca do rompimento com a vertente conservadora da nossa profissão, como eu já falei, e pela proposição de um novo projeto profissional que se aproxima dos projetos societários. Então, que há que se considerar, né, sobretudo a partir da década de 90, no âmbito da nossa profissão, é o reconhecimento de que aquele serviço social, nos moldes, né, em que surgiu, não dava conta mais de atender a questão social, né, aos problemas societários, e fez, né, com que o assistente social entendesse o seu papel, né, de rompimento com esse conservadorismo e esse tradicionalismo presente na nossa profissão, e o reconhecimento de que a teoria social marxista dava conta, né, de nos fazer entender a realidade e encontrar os meios para intervir nela. A gente pode dizer, né, que houve também um amadurecimento teórico e metodológico no âmbito da academia a partir da aproximação com a teoria social marxista, né, e que, assim como afirma Yazbek,
o serviço social ele enfrentou o desafio de decifrar algumas lógicas do capitalismo contemporâneo, especialmente em relação às mudanças no mundo do trabalho. Porque, apesar de, na década de 80, nós termos a promulgação de uma Constituição cidadã que garantiu uma série de direitos, né, aos nossos trabalhadores, né, infelizmente, na década de 90, com a candidatura de Fernando Collor de Mello e a sua eleição, ele traz, né, para o Brasil o neoliberalismo, né, que faz com que haja uma mudança no nosso país em termos econômicos, sociais e políticos que vai desencadear uma série de fragilidades no âmbito do mercado de trabalho, como a terceirização, né, como a precarização, como a fragilização nas relações de trabalho, o desemprego, né? Enfim, e aí surgem novas expressões da questão social frente, né, ao neoliberalismo proposto durante o governo de Collor de Mello, que vem se solidificar ainda mais no governo subsequente, né, de Fernando Henrique Cardoso. E, de certa forma, os ganhos que nós havíamos obtidos, né, na Constituição acabou por se deixar um pouco de lado, né, na década de 90, a partir do governo de Fernando Collor de Mello, e aí o assistente social passou a compreender ainda mais qual era o seu papel frente a essa sociedade, né, excludente, e é importante considerar que o aprofundamento e a manutenção do nosso projeto durante, né, esse período na contemporaneidade, frente a todas essas adversidades, né, sobretudo no mundo do trabalho, depende exclusivamente do modo como a categoria iria enfrentar, do modo como a categoria iria permitir ou possibilitar o revigoramento das lutas e dos movimentos democráticos e populares. E, infelizmente, né, desde a década de 90, vem sendo uma crescente a fragilização no mundo do trabalho, né, nesse sentido de privatização, de terceirizações, né, de salários que não são condizentes com a realidade, né. Infelizmente, tudo isso trouxe novas roupagens, né, à questão social e desafios para os nossos profissionais, que até então estavam habituados com outro tipo, né, de problema. Para a categoria, a releitura do trabalho do assistente social exigiu uma ruptura com posicionamentos ideológicos e com ações que eram restritas, endógenas e focalistas do serviço social, transpondo as determinações da classe dominante. Então, o que a gente percebe é que, ao longo das décadas, né, o serviço social ele foi se fortalecendo e a cada década veio surgindo mais dificuldades, né, e expressões mais contundentes, né, da questão social. E em cada década dessa foi requisitado ao profissional um determinado conhecimento técnico científico e uma postura técnico operativa, e que foram fundamentais para todo esse processo, né, o amadurecimento intelectual, sobretudo arraigado na teoria social marxista a partir da década de 90. Nesse sentido, né, frente a essa questão social, necessitava-se de um profissional que fosse propositivo, reflexivo e crítico, né, que apostasse no protagonismo dos sujeitos, porque, como diz aquele ditado, né, aquela música, uma andorinha só não faz verão. Então, nesse momento, o assistente social percebeu, né, que lhe convinha ser propositivo, reflexivo e crítico, e que, de fato, o protagonismo dos sujeitos é que poderia mudar a realidade. É claro, com todo o apoio, né, da categoria e com o reconhecimento da efetivação da garantia dos direitos por meio das políticas públicas. Então, a gente entende que, nesse momento, o profissional ele buscou se requalificar até uma visão crítica da realidade, né, através de uma atitude reflexiva, analítica, investigativa e propositiva frente a essa realidade.
E é perceptível, né, que os anos 2000 exigiu ao profissional uma ousadia, né, uma atenção maior para que fosse possível decifrar as novas propostas de trabalho que estavam sendo apresentadas à profissão. Nesse sentido, né, a gente cita que surgiu um novo campo profissional para a categoria, né, que foi a assessoria e a consultoria, né, que dá margem para uma outra aula, que não convém aqui no momento falar, só a título de conhecimento estou colocando essa informação. Gente, vocês me perdoem que eu estou rouca, né, e enfim, estou tentando dar o meu melhor aqui para que a gente possa concluir. Enfim, né, a gente pode afirmar que a reforma da educação superior, né, nos anos 2000, ela encaminha-se para uma lógica mercantil, né, na busca de negócios lucrativos, calcadas na adaptação de perfis profissionais. Né. Infelizmente, a gente entende que nos anos 2000 houve um incentivo, né, ao ensino superior público e de qualidade, mas também houve um incentivo ao ensino superior privado, e a partir disso houve uma fragilização no âmbito da formação do assistente social, onde surgiram, né, as instituições do ensino à distância, né, que a gente sabe que não tem as condições ideais para promover o conhecimento pleno aos estudantes, mas a gente também entende que oportunizou a muitas pessoas, né, o conhecimento, e que é conveniente a gente entender também que tudo isso, né, foi reflexo, né, de uma condição social, política e histórica, né, o aumento do ingresso das pessoas ao ensino superior, a fragilização do ensino superior por meio, né, de todos esses incentivos, né, do FIES, do Reúne, né, do modelo EAD. Tem o lado positivo e tem o lado negativo, e isso influenciou também, né, na nossa profissão, uma vez que é perceptível que em todos esses cursos, né, existe a oferta de serviço social, e acabou se proliferando de uma maneira, né, a profissão. Então, para nós concluirmos aqui a nossa aula, né, aquela famosa revisão de que o serviço social na contemporaneidade, é necessário que vocês tenham aprendido, né, nessa aula, a importância, né, da Carta Constitucional, que foi um divisor de águas na nossa sociedade e que também, né, foi na nossa profissão. A definição do projeto ético político profissional na década de 90, né, e todos os documentos legais que foram fruto de discussões entre a categoria, né, como a lei que regulamenta a nossa profissão e o nosso Código de Ética Profissional, e no âmbito da formação, as diretrizes curriculares no âmbito do curso de serviço social, mas sobretudo, né, a década de 90, o neoliberalismo, todas as mudanças que ocorreram, né, no mundo do trabalho e as novas demandas surgidas para a nossa profissão, e no âmbito da formação, a fragilização do ensino superior. Então, o serviço social na contemporaneidade, ele acaba trazendo, né, todas essas discussões que aqui nós mencionamos. Dizer que foi um prazer, né, estar aqui promovendo, sendo multiplicadora desse conhecimento junto a vocês, e que espero que possa ter contribuído positivamente, né, para adquirir conhecimento, né, para promover, né, a aquisição de conhecimento junto a todos vocês. Um grande abraço.